Fala, fera! E aí, como é que estão os estudos? Vamos continuar, o Enem está chegando e você precisa garantir a aprovação naquele curso que você sempre idealizou e tirar realmente, para isso você precisa tirar uma nota 1000 na redação, tá? Vamos lá nessa construção do conhecimento? Pois bem, hoje nós iremos trabalhar um pouquinho, sobre a competência 1, tá? O que é que essa competência 1 vai falar? Na competência 1, tá aqui colocado, ó, tá lindinha, que linda, maravilhosa. A gente vai estudar um pouquinho sobre o domínio da norma padrão, tá? Então o Enem vai te cobrar um pouco sobre o domínio da norma padrão. É nessa competência onde o Enem vai te dar 200 pontos para avaliar se realmente você soube colocar dentro do texto, escrever o texto com realmente o domínio da gramática, aquilo que a gramática normativa cobra de você, tá bem? Então, por essa razão, hoje eu vou elencar para vocês algumas situações que na competência 1, elas são colocadas em pauta e vocês precisam ficar muito atentos, porque são coisas bobas, sabe? Coisas bobas que você realmente vai perder pontuação por causa de uma situação como essa. É claro que não dá, tá? Então, você precisa realmente garantir essa nota aí de 200 pontos na competência 1. A competência 1 é uma das competências que mais os alunos pecam, porque a gente vai entender que na escola regular, na escola comum, muito do conhecimento de gramática, ele é deixado de lado, ok? E por essa razão, esse conhecimento de gramática que é deixado de lado, o aluno entende que a norma padrão é algo, sei lá, algo difícil, algo ruim, algo chato, na verdade não é. Tá? Mas o Enem vai te avaliar de que maneira? Então vamos lá. Primeira coisa da competência 1. Primeira pergunta que eu te faço. Que tipo de linguagem devo usar dentro do texto dissertativo? Posso ser coloquial? Não, ok? Em hipótese alguma. A gente entende que no que compete a linguagens, nós sabemos que existe o que a gente chama de norma padrão, aquilo que é culto, aquilo que é coloquial. E a linguagem coloquial é a linguagem mais próxima do falante. É aquela linguagem onde ele usa alguns desvios gramaticais, alguns vícios de linguagem que não podem ser colocados dentro do texto. Tá? Então, a gente entende que a escrita ela é planejada. A fala ela não é planejada. Antes de escrever, eu penso diversas vezes. Eu penso em uma pontuação, eu penso em uma estética, eu penso em uma concordância, em uma regência e assim por diante. Na fala, não. A minha fala ela é arbitrária. Eu falo do jeito que eu quero, a depender do contexto também. Muitas vezes eu vou adequando essa linguagem. Mas na escrita, na norma padrão, eu não posso, em hipótese alguma, ter desvios gramaticais, tá bem? Eu preciso seguir o que eu chamo de uma norma padrão. Essa norma padrão, é uma norma em que a gente vai entender que a sistemática das palavras, da concordância, da crase, colocação pronominal precisam ser respeitadas, A ortografia, separação silábica, translienação e assim por diante. Então, cuidado, não use a norma coloquial, a norma coloquial dentro do seu texto, tá? Então, coloquial, para quem não sabe, vamos recordar um pouquinho, coloquial é a linguagem que se distancia do texto e se aproxima da fala, tá? Então, eu estou falando com você. Então, algumas expressõezinhas, por exemplo, eu posso usar para falar, porque na língua oral eu posso tudo, como eu já havia falado. Às vezes, você usa e não nota. Então, às vezes você fala do jeito, mas a escrita você não pode escrever do mesmo jeito que você fala, tá? São dicotomias bem distintas, bem diferentes, tá bem? Então isso é o que é coloquial, coloca aí na cabeça, porque não só para a redação, mas também para as questões objetivas, o conceito de que é coloquial, é também válido realmente ressaltar, tá? E aí, vamos ver algumas diferenças de algumas estruturas frasais que às vezes, porventura, você possa cometer dentro do texto, e que foge à norma padrão, naquilo que o Enem pede, avaliado na competência 1. Por exemplo, as orações são: orientar as crianças desde cedo, os primeiros anos de infância. Desde cedo, percebam que crianças desde cedo. A palavra criança já remete a alguém o quê? Que é jovem, que é novo, Então, a palavra criança poderia ser substituída nessa oração pela expressão infância, tá? Então, os primeiros anos de infância seria mais elegante, seria mais norma padrão utilizada dentro do texto, do que o que a gente chama de orientar desde cedo, tá? Exemplo 2, vamos ver.
A sociedade como um todo. A sociedade como um todo é bem melhor que você fale toda a sociedade, tá? Então, falando toda a sociedade, escrevendo toda a sociedade, você garante uma coesão maior no domínio da norma padrão. Exemplo 3. A sociedade finge que não existe morador de rua. A sociedade finge? Quem é que finge? Eu, você, nós fingimos, né? Alguém finge, a pessoa finge. Mas a sociedade que está no coletivo não finge. Tá? Você está necessariamente aí trazendo uma personificação. E isso não pode acontecer dentro do texto dissertativo e argumentativo. Lembre-se que dentro do texto dissertativo e argumentativo eu não posso usar conotação. E aí a personificação faz uso do que a gente chama das funções, das figuras de linguagem. Tá? Cuidado com as figuras de linguagem aí. Então, troque por é indiferente a, tá? Ou ao, etc. Próximo exemplo. A sociedade não aguenta mais tanta violência. Quem é que não aguenta mais tanta coisa, tanta violência? Eu, você, nós, tá? Então, a sociedade não tem nada a ver com isso. Troque a expressão por a violência chegou a níveis insustentáveis, tá? Então, vejam que é bem mais elegante, bem mais prudente usarmos esse tipo de colocação. Próximo exemplo. O próximo exemplo agora é com você, tá? Agora é a sua vez. Aí de casa, né? Nesse momento que você está assistindo a esse vídeo, então imagina que você escreva: o problema da prostituição é um calo no pé do brasileiro, né? O problema da prostituição é um calo, né? É um calo no pé do brasileiro. Minha gente, isso é um ditado popular, isso é uma expressão popular, na verdade. Um calo no pé. Se você escreve isso dentro do texto, com certeza você vai perder pontuação na competência 1, bem mais do que você tenha errado, por exemplo, uma grafia, ou tenha esquecido uma crase, ou tenha esquecido outra situação, né? Então, você vai entendendo que a norma padrão, né, a competência 1, ela vai sendo avaliada não só pela grafia, pela concordância, pela regência, mas também pela separação daquilo que é coloquial e o que não é coloquial. Então, cuidado. Troque aí também na sua casa, reescreva também. Você pode até colocar aqui nos comentários, tá? Você pode deixar aqui nos comentários para a gente discutir e avaliar, né? Com o desemprego, muitas pessoas passam a não valer nada para a sociedade. Estamos vivenciando uma situação de pandemia, tá? A gente sabe que, infelizmente, né, algumas pessoas já começaram a ficar desempregadas em decorrência desse fato. E aí, imagina se você escreve dentro do seu texto. Se o tema da redação fosse alguma coisa envolvida com empreendedorismo, né? Empreendedorismo, ou alguma coisa atrelada ao mercado de trabalho, dos profissionais, etc. E você escrevesse: com o desemprego, muitas pessoas passam a não valer nada para a sociedade. É mais ou menos aquela música de aviões de forró. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale... Mas, você vale muita coisa, sua redação vale muita coisa, sua nota da redação é a porta de entrada para a universidade. Então, não escreva dessa maneira, pela fé de Cristo, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, consiga diferenciar realmente o que é padrão, né, e o que é coloquial. E por que evitar o gerundismo, tá? O gerundismo é outro problema que grande parte dos alunos fazem com que na competência 1, né, haja aí o desconto da pontuação. O gerundismo precisa ser evitado porque o gerúndio, como nós já sabemos, quando eu digo comendo, bebendo, andando, nadando, tá? Todas essas expressões indicam a continuidade da ação. E por ser uma continuidade da ação, o gerúndio não traz uma firmeza, sabe? Há uma progressão da ideia. Então, tenta evitar o gerúndio aí porque não é legal, tá? Então, não use o gerúndio. Troca o gerúndio por quem, Elias? Troca o gerúndio pelos infinitivos: comer, beber, nadar, andar. Assim como os portugueses falam: comer, estou a beber, estou a nadar, estou a andar, estou a vestir, estou a correr. Então troca aí esse gerúndio por um infinitivo que é bem mais legal, tá bem? Dentro do texto. Agora, cuidado. Além da competência 1, vocês precisam ficar muito atentos a outras situações que podem levar ao seu texto aí a perder pontuação, a zerar o seu texto, porque necessariamente você vai perder pontuação. Não, você vai zerar. Então, quais são? Cuidado, muita atenção.
Cuidado com as situações nas quais vocês podem perder pontuação por um vacilo muito simples. Vamos ver? Aqui. Não redigirem texto dissertativo argumentativo é uma das falhas que levam, por exemplo, você levar 0 no Enem, tirar 0 de fato. E isso a gente sabe muito bem que compete a competência 2, e aí zerou a competência 2, zerou a redação, ok? Então, cuidado. Escrever em número menor de linhas do que o exigido, tá? Então, o mínimo de 8 linhas, tá? Então, tem que ser 8 linhas no mínimo, mas em 8 linhas você não consegue dissertar tudo aquilo que você quer, né? O máximo são 30 linhas. Cuidado! Pelo amor de Deus, respeite a margem esquerda, a margem direita, tá? Respeite as duas margens. Não faça rasuras. Em caso de rasuras, use o band-aid, tá? Cuidado, use aí o band-aid, que é um simples traço na palavra. Esqueceu uma palavra, use a gaivota, né? Abra a gaivotazinha e coloque a palavra ali dentro, porque são formas de minimizar, né, os descontos na pontuação na competência 1, tá bem? Fugir do tema proposto, era para você estar falando sobre, sei lá, desmatamento da mata da Amazônia, você falou sobre desmatamento de uma mata, sei lá, na Europa. Não, o problema é do Brasil. Então, se é do Brasil, então esquece as outras áreas aí, tá bem? Você pode até correlacionar, fazer uma analogia, uma comparação, sabe? Mas o que você não pode, em hipótese alguma, é fugir do tema, ter o tangenciamento, o distanciamento desse tema. Deixaram folha em branco, folha em branco, não escreveu nada, né? Numa folha qualquer, eu desenho um sol amarelo, então 0. Desrespeitarem os direitos humanos, mas na verdade agora já não é mais passivo a 0, mas assim, eu trago como 0 que para mim, o aluno que desrespeitar os direitos humanos, eu dou 0. Eu dou 0. Como é que o Brasil, um país que acata a decisão dos direitos humanos e tudo aquilo que está sendo colocado em pauta, aí você vem escrever uma audácia dessa? Não, comigo é 0. Mas para o Enem, ele já não 0, tá bem? Mas por que para mim é 0? Porque eu tenho que habituar você, né, meu aluno, não é, a escrever realmente de uma forma condizente, cabível, eloquente, prudente, tá? Então comigo rola assim. E escreverem impropérios, fizerem desenhos ou usarem outras formas propositais de anulação. Tem gente que gosta de colocar coraçãozinho, desenhar ali, desenhar aqui, colocar uma nuvenzinha, escrever com outra letra, mudar. Não, nada disso rola, tá? Então, é fazer isso e levar 0 dentro do seu texto. Beleza, pessoas? Então, por hoje nós ficamos aqui, mas não esqueça, compartilhe o vídeo, propague o vídeo, ative o sininho, dá o likezinho e se inscreve e divulga para os amigos. Eu estou com você, eu espero por vocês em uma próxima aula. Beijo, tchau!